Saudações! Eu sou o Felipe Stark, advogado e sócio do Schneider Stark Ruppel Advogados. Estou aqui hoje para falar sobre as principais diferenças entre o contrato de sociedade em conta de participação e o outro contrato muito parecido, o contrato de participação, ou ainda chamado de contrato de investidor anjo. Esses dois contratos eles têm objetivos muito parecidos, que é trazer para uma determinada empresa investimentos para que ela possa, desenvolver suas atividades e ampliá-las. Mas existem aí algumas diferenças fundamentais. A sociedade em conta de participação é um contrato previsto no Código Civil. Por sua vez, o contrato de participação ou contrato de investidor anjo está previsto na Lei Complementar 123 de 2006, que sofreu recentes alterações no ano passado, em 2021. Vamos começar falando sobre as principais semelhanças entre esses dois contratos. Ambos os casos têm como objeto do contrato o investimento, tem de um lado o investidor e de outro lado uma empresa investida. Em ambos os contratos, o investidor não tem qualquer responsabilidade, não responde perante terceiros sobre as atividades da empresa investida. Ele só tem como seu risco o valor efetivamente investido. Em outras palavras, nos dois contratos, tanto na SCP quanto no contrato de investidor anjo, o investidor acaba sendo um credor da empresa, que faz um negócio com ela e tem o direito no futuro de receber uma remuneração ou de resgatar o valor investido. Além disso, esses dois contratos têm em comum o fato de que o investidor pode exigir da empresa investida a prestação de contas, tendo em vista que foi feito um negócio, foi aportado um capital e, portanto, faz sentido que ele possa saber o que está acontecendo dentro daquela empresa. E ainda uma última semelhança entre esses dois contratos é que a forma de remuneração do investidor vai ser negociada. Nem o Código Civil, nem a Lei Complementar 123 de 2006 estabelece um modelo fechado de como deve ser feita essa remuneração. Isso vai depender de negócio para negócio. Então, basicamente, são essas as semelhanças entre esses dois contratos. Aliás, se você quiser saber um pouco mais sobre os detalhes desses dois contratos, pode conferir esses vídeos que estão aparecendo no card, que falam também de outras modalidades de investimento. Quando a gente vai falar de diferenças e vantagens e desvantagens de cada contrato, precisa olhar para situações concretas. De uma maneira geral, a sociedade em conta de participação é um contrato um pouco mais burocrático, porque ele precisa de um registro na Receita Federal e tem um pouco mais de regras que precisam ser seguidas. Em contrapartida, a sociedade em conta de participação também possibilita maior amplitude de negociação. Ela não tem tantas restrições como o contrato de investidor anjo. Então, justamente seriam essas as vantagens e desvantagens do contrato de investidor anjo. Ele é muito menos burocrático, ele não precisa de nenhuma forma de registro, é um contrato bastante simples de ser redigido, mas em contrapartida ele tem algumas restrições. Por exemplo, a vigência máxima de um contrato de investidor anjo pode ser de 7 anos. E, da mesma forma, o prazo mínimo para que o investidor resgate a totalidade do valor investido é de 2 anos. Já lá na SCP não existe esse tipo de restrição. Por que será então que existem essas restrições? Basicamente, o legislador tentou também proteger o investido no contrato de investidor anjo, que normalmente esse investido é uma startup em início de atividades, para evitar que essa startup então faça maus negócios, em que tenha que ficar remunerando um terceiro por um período muito longo, ou que possibilite que ele resgate o valor investido num valor muito curto de tempo. Uma outra limitação por contrato de investidor anjo, que não existe na sociedade em conta de participação, é que o investidor, ou a totalidade de investidores, não pode receber mais de remuneração do que os próprios sócios da empresa recebem. Novamente aqui para proteger a empresa.
outra restrição que não existe lá na sociedade em conta de participação. Mais uma diferença é que o contrato de investidor anjo ele é direcionado apenas para micro e pequenas empresas, enquanto a sociedade em conta de participação pode ser aplicada para qualquer tipo de empresa. Outra diferença é que também o contrato de investidor anjo só vai ser aplicado para startups, ou seja, para empresas que se declaram como empresas de inovação, mais uma restrição que também não ocorre com as SCPs, as sociedades em conta de participação. Por fim, tem duas questões tributárias que também devem ser levadas em conta no momento de se escolher o contrato a ser utilizado. Além de a sociedade em conta de participação necessitar de um registro na Receita Federal, uma outra coisa importante se observar: aquela empresa que busca investimentos através de uma sociedade em conta de participação, ela não vai mais poder permanecer no Simples Nacional, o que em muitas situações inviabiliza até o contrato, porque o Simples Nacional pode ser muito favorável, dependendo do caso. Esse tipo de limitação, esse tipo de problema, não existe no contrato de investidor anjo. Inclusive, já se pensa, como se pensa para micro e pequenas empresas, normalmente a empresa investida ela vai estar no Simples Nacional e não vai perder o direito de estar no Simples Nacional por ter investidores através desse contrato do investidor anjo. E uma última questão tributária que a gente deve levar em conta é que na sociedade em conta de participação, os investidores recebem a remuneração decorrente do seu investimento, seja lá da forma como tenha sido feito no negócio, ela é recebida através da distribuição de dividendos. Então, isso é uma grande vantagem, pois no atual momento, estamos em abril de 2022, é bom pontuar, não existe tributação sobre dividendos, então essa é uma vantagem tributária. Por sua vez, no contrato de participação, a Receita Federal já prevê, ainda que não tenha lei específica, portanto, é uma questão que ainda pode ter alguma discussão no Judiciário, mas a Receita Federal prevê numa instrução normativa que é sim tributada a remuneração decorrente do investimento em contrato de investidor anjo. E essa remuneração vai numa escala regressiva de 22,5% até 15%. Então, outra coisa aí que deve se observar. É isso, espero que eu tenha conseguido aí esclarecer as principais semelhanças e diferenças entre esses dois contratos, que em diversos pontos são muito parecidos, em outros são diferentes, e a gente fica à disposição, visite nossas redes sociais, nosso site, e até a próxima. Um abraço.